Em 1997 foi captado o som mais alto já registrado no oceano da região da América do Sul. O som vinha a mais de 4 quilômetros de profundidade. Várias teorias foram feitas tentando explicar de onde que veio esse som, e alguns dizem que se trata de um monstro marítimo. Então começaram a usar essa imagem aqui. Inclusive vários canais que adoram fazer clickbaits aqui no YouTube usam bastante ela, não é verdade? O monstro recebeu o nome de Bloop por conta do som. Na verdade, essa imagem tem o título de O Leviatã, que foi postado no DeviantArt 2009. Ele é um dos antigos demônios que aparece no Antigo Testamento, que representa o quinto pecado da inveja. Muitos canais estrangeiros falaram que eu menti naquele meu vídeo de investigação das backrooms. As backrooms, na verdade, teve a sua origem encontrada em 2019 por esse cara aqui no Twitter que estou mostrando para vocês. E ele deixa bem claro que os metadados era do ano de 2002, o mesmo ano que eu mostrei naquele meu vídeo para vocês. Foi encontrado um registro mais antigo dessa imagem, que foi postada lá no 4chan em 2011, só que então ela foi arquivada lá no 4Playbus. E pelo que nós vemos, o nome do arquivo da imagem é dsc00161.jpg, com o mesmo tamanho e largura. E isso deixa claro pra gente, por conta desse nome do arquivo, que vem de uma máquina da Sony fotográfica. Provavelmente a Sony Cybershot, como eu falei naquele meu vídeo para vocês. Essa imagem veio dessa página que eu estou mostrando agora para vocês. É de um site, que na verdade é um blog, que é sobre reformas, né, e construções. E ele compartilhava essas reformas, o pessoal. E essa imagem aqui foi postada, de acordo com essa página, 2 de março de 2003. E o nome do arquivo é o mesmo. As backrooms não é uma edição, não foi feito no Blender, é um local que realmente existiu. E eu estava certo. E olha só que coisa interessante. Esse carinha aqui, ele descobriu que as backrooms ficavam na cidade onde ele morava. Ele postou essa foto aqui, ó, fazendo uma comparação. As backrooms de 2002 e aqui abaixo as backrooms de 2024. 22 anos depois. Pelo que vocês podem ver, muita coisa mudou, né? Onde ele exatamente está em pé é onde ficava a entrada das backrooms. Vamos começar a falar de imagens de fantasmas? Bora lá então. Essa aqui é uma das mais populares do Japão. A gente nota que é uma mulher que parece pálida e com a cabeça torta. É bem perturbador. Isso na verdade é um público de programa de TV japonês. Essa é a foto verdadeira sem edição. Isso deixa claro que essa mulher é real, mas alguém pegou essa foto e fez um Photoshop deixando o rosto dela mais branca e o pescoço mais torcido do que realmente é. Meus amigos, mais uma creepypasta de Bob Esponja. Esse episódio perdido se chama Plankton Got Served. A gente vê que ele tem um rosto bizarro. Essa imagem é de 2010 e foi postada no DeviantArt. E o engraçado é que o título é Plankton, exatamente como você tá vendo aí. Esse rosto é claramente uma edição através dessa outra imagem que estou mostrando para vocês. Isso é num site de banco de imagens, uma escultura de propriedade de Michael Jackson, da vida e carreira dele. Isso foi fotografado lá em Los Angeles e não existe só essa imagem não, tem outras imagens dessa escultura.
A imagem de erratas veio desse site no Havaí de Notícias. É um panfleto de um desenho policial que foi publicado em 26 de agosto de 2005. Um homem suspeito que agrediu 3 idosas em Kahului. Eu vou ler a descrição agora que fizeram dele. Tem como 6 pés a 6 pés e 3 centímetros de altura, possivelmente um chinês havaiano, com um rosto longo, esguio e barbeado, e que ele poderia ter uma van branca ou de cor clara. Em 2015, esse desenho foi parar no Twitter Todd Ellsworth, que também postou algumas coisas estranhas além disso. E também surgiu uma lenda no 4chan. Dizem que erratas é o nome de um algoritmo de computador. Você nunca deve pesquisar isso na internet, porque além dela poder te censurar, ela também pode fazer você perder o seu emprego. Uma das lendas daquela famosa Área 51. A história foi criada por um canal de creepypastas em 2018. Ficou associado a essas imagens que está aparecendo aí. Tem até essa outra aqui, eu já falei sobre ela aqui no canal. Ela é Sunny Harnett, uma modelo e atriz que morreu aos 63 anos, em 1987, por causa dos ferimentos graves que ela sofreu em um incêndio que aconteceu na sua casa. Essa foto é ela, mais jovem obviamente, em 1951. Agora, desse monstro aqui se chama Echoes e é só uma edição realística de Photoshop criada pelo artista conceitual Daniel Peacock. A lenda fala basicamente que a mulher passou por um experimento e virou esse bicho aí. Não é nada disso. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai morrer arrancando os seus próprios olhos. Essa é a lenda desse vídeo misterioso que apareceu em abril de 2008. É um cara que atrás dele é um fundo vermelho que torna bem sinistro, que fica olhando para a tela por mais ou menos uns 20 segundos. O vídeo original foi removido aqui do site, mas outras pessoas chegaram a postar em seus canais. Vamos investigar isso então. Esse é o cara do vídeo, ele não é ninguém importante. O nome dele é Byron Cortex, que é um coordenador de marketing de uma agência de publicidade que fica lá em Los Angeles. Os caras que fizeram esse vídeo simplesmente acharam a foto dele aleatoriamente, editaram a imagem e fizeram esse vídeo. Infelizmente, essa imagem, que era de um SCP, foi removida no site da fundação. Mais uma vez, trata-se de uma escultura, e dessa vez de 25 metros, que foi fotografada lá em Tijuana, no México, em 2008, de acordo com esse blog antigo que achei essa informação. Aparentemente, isso era para representar um homem trabalhador, indicando que ainda não recebeu pagamento ou não tem dinheiro, porque ele está puxando os bolsos da calça. Se você souber de mais imagens, deixe aí nos comentários. Você já viu esse meme? O nome disso é I Wanted House. É um meme de 2012 que, se você procurar pelo nome dele, você vai achar diversas imagens. E elas são baseadas nessa arte que estou mostrando aí para vocês. Ela veio do 4chan para variar. Só que, infelizmente, o Wayback Machine, pelo que estou mostrando para vocês, não arquivou a imagem. Então não tem como eu mostrar para vocês que de fato é a imagem. A imagem também foi publicada no Tumblr em 2011 e também não foi arquivado. Só que aqui a gente tem uma informação muito interessante. O cara que fez essa arte, que inspirou na imagem que virou um meme, postou o seguinte: o desenho que fiz há algumas semanas. Desde então, tornou-se um meme da internet. Muitas pessoas parecem achar que é assustador, então
trabalho bem feito. Então, gente, tá aí a origem desse meme. E agora eu estou mostrando para vocês duas imagens sem aquele efeito de vinheta escura que colocaram na foto para o SCP. Essa imagem do SCP, do rosto branco sem as pupilas, é uma escultura feita por um cara australiano chamado Sam Jenks, que cria figuras realistas usando silicone, resina, carbonato de cálcio, fibra de vidro e cabelo. A escultura possui o título de Neo 2005. Esse é um caso muito parecido com aquele outro SCP que eu já falei sobre, o 173. Eu já fiz um short falando sobre ele. Dá uma conferida aqui no canal. Até agora, pelo que eu vi, não teve nenhuma queixa de direitos autorais. Até agora. Eu quero que você comenta. Você já viu isso na internet? É uma imagem bizarra, na verdade. É o que a gente chama de Cursed Image. É um tipo de imagem que causa um certo desconforto quando você fica olhando por muito tempo. Só que comigo, eu começo a rir. Isso na verdade é uma prótese de látex feita por uma empresa chamada Norfor. As imagens que a gente acha disso na internet veio do próprio site dessa empresa. Se você acessar, como estou mostrando agora para vocês aí em cima, você encontra até de outros animais. Em 2007, surgiu um vídeo aqui no YouTube com o título de Dolphin Muzzle. Você vê que é um cara fantasiado passando algumas informações e dizendo que está vendendo esse cosplay de golfinho humano. É bizarro. A gente não pode esquecer que ainda Jeff the Killer se trata de uma Lost Media. Por exemplo, essa é uma imagem do Jeff the Killer, mas também tem essa outra. Essa outra que estou mostrando para vocês já teve a sua origem encontrada. Agora essa primeira que mostrei para vocês, ninguém sabe. Algumas pessoas dizem que é essa garota que estou mostrando para vocês, só que nada confirmado. Então vamos falar sobre a segunda imagem, que é essa, que é mais famosa, está presente mais nas creepypastas. Ela foi postada nesse site japonês chamado Paia, pelo usuário OmegaVolt, em 16 de novembro de 2005. Então tá aqui bem registrado aqui. Como ele fez isso, a gente não sabe. Para a gente descobrir como ele fez essa edição, a gente precisa saber de como a primeira versão que eu falei para vocês, que é uma Lost Media, foi feita e se realmente é dessa garota que eu falei para vocês que a gente suspeita. Quase que esse meme bizarro vira um SCP. Só que infelizmente ela teve a sua imagem recusada pela fundação. Isso na verdade veio de um vídeo feito pelo influencer Jimmy Donaldson, que ele postou no Instagram dele. E em 2018 fizeram esse vídeo que mostra essa edição, onde a imagem começou a ficar popular.